procedimento estético não funciona se o corpo não estiver funcionando muito bem. Primeiro o metabolismo, depois o procedimento. Como a gente ainda tem o campo da estética dentro do universo de futilidade, eu peguei a estética e eu joguei ela dentro do campo da saúde. E aí eu dei utilidade para ela. Essa foi minha grande virada. E aí as pessoas começavam a voltar por causa da prescrição. Eu comecei a individualizar ainda mais, porque eu escutava. As pessoas começaram a conversar entre umas e as outras que eu era aquela profissional que eu não estava só fazendo procedimento estético. Então é tanto que hoje os meus pacientes, eles são os mesmos pacientes de 2017, 2018. Tem muita gente aqui que teve outra dimensão de qualidade de vida depois que entrou aqui. Qualidade de vida transformou a minha vida. Quando esse intestino voltou a funcionar, essa pele viveu novamente, eu não sentia desconforto, conseguia viajar muito bem. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu já tive muito mal e Tereza, as formulações dela já me salvaram muito de muitas inflamações, de muitas questões que eu achava assim, não dá, não tem como. Acho que a maior virada de chave é entender que o ponto vem de dentro para fora. O ganho vem de dentro para fora. Porque a técnica sozinha, ela não é suficiente. Não existe beleza sem saúde. Acabou essa história do pra todo mundo. A gente tem que começar a individualizar. O primeiro estalo que eu tive foi assim uma virada de chave. Foi um dia de quarta-feira de noite. Eu tava na cozinha, já era 9 alguma coisa, 9h20 da noite, eu não esqueço disso, tinha um relógio na cozinha. E eu abri a porta e na hora que eu peguei o suplemento pra tomar, o pote preto, o rótulo branco assim, quando eu olhei pro rótulo, que eu lembrei do trabalho que eu tinha feito antes, eu falei, ué, essas coisas que estão aqui, eu posso prescrever isso aqui. E aí eu parava, olhava, eu falei, ué, gente, mas eu posso prescrever tudo isso. Todos esses fitoterápicos que estão aqui, todas essas vitaminas, por que eu não tô fazendo isso ainda? Esse foi o meu grande estalo. E o segundo caso foi um caso de uma paciente com melasma. Eu sabia prescrever, eu já prescrevia, já comecei prescrevendo, prescriçãozinha tímida, capenga, aquela que eu copiava dos folhetos lá das farmácias. Sabia que eu podia, mas não sabia o que, nem como, o que combinar, pra quê, de que maneira. E aí eu me dei conta, lá pro terceiro IMP, que ela não saía do lugar. Do primeiro pro segundo ela teve uma melhora assim, que eu não diria nem melhora, não saiu do lugar. Da segunda pra terceira, quando ela voltou, tava pior. E aí quando foi nessa terceira sessão de IMP que eu olhei, eu falei, não é justo que eu faça mais uma sessão. Tem algo errado aqui. Eu não sei o que fazer, mas eu vou ter que aprender o que fazer aqui agora. Aí eu comecei a conversar com ela. O que tá acontecendo? Foi acontecendo nesses últimos dias que você tá fazendo o procedimento. E entendi que tinha um processo inflamatório além. Eu falei, ué, preciso suplementar nisso. O que eu vou poder fazer? Porque assim, não é só passar no rosto. Se o processo inflamatório acontece aqui dentro. E aí a gente entrou com o suplemento e eu suspendi MP e aí depois ela voltou com 90 dias aqui e a gente teve uma melhora muito substancial do rosto dela. O procedimento sozinho, ele frustra. É xoxo, capenga, murcho, sozinho não dá. É dinheiro jogado fora. Eu era enfermeiro antes e depois foi que eu fui para nutrição. Com a vivência na enfermagem e com o meu autocuidado, eu já fui para a nutrição muito certo. Eu quero fazer nutrição esportiva, eu quero fazer uma nutrição mais individualizada. E aí quando eu fui entrando na nutrição, eu fui percebendo que o buraco era mais embaixo, que não existia aquele isso é para todo mundo. Quando eu formei há 10 anos atrás, a estética era muito técnica. A gente aprendia somente a fazer o procedimento. A gente não procurava interligar ele com todo o resto do corpo. A gente tem uma noção no curso de especialização, tem um pouco de noção, mas eu não era uma coisa que eu aprendia muito, não era muito do meu conhecimento. Eu sou cirurgiã dentista. Quando a gente começa a perceber que os resultados, eles não se apresentam como a gente gostaria, a gente vê que tem alguma coisa a mais, falta alguma peça naquele quebra-cabeça. E aí, assim que eu caí no mercado de trabalho, a gente vê que alguns profissionais se destacam mais do que os outros e a gente fica com esse olhar mais atento, né? E é justamente essa pecinha que falta, que entra a prescrição e a importância de você conseguir olhar para o paciente como um corpo inteiro e não apenas como uma pele, como uma ruga. Porque não existe beleza sem saúde. Aí foi quando eu foquei realmente nessa individualidade. É aí que eu tenho que ir. Eu preciso ser diferente, afinal de contas, essa área de estética é uma área que a concorrência é muito grande. Eu concorro com dentista, eu concorro com médico, eu concorro com farmacêutico, eu concorro com biomédico. Uma pessoa vinha, quero melhorar isso, procedimento. E se um dia eu não puder estar presente fisicamente ou que minhas mãos não possibilitarem que eu trabalhe com esses procedimentos? A pandemia foi uma prova de que, de fato,
Esses danados desses suplementos, eles estão acima dos procedimentos estéticos. Antes eu tinha a oportunidade de sempre fazer as duas coisas aliadas. Fechou tudo, eu comecei a atender online. Não tinha como fazer procedimento estético, era só online. E eu comecei a atender gente do Brasil todo. Eu fiquei esperando ela abrir as consultas online, os atendimentos online, para buscar um acompanhamento multidisciplinar, né? Uma gama de tratamento para tanto ter esse favorecimento na pele quanto durante a saúde inteira. E o negócio começou a acontecer que, assim, casos de acne, casos de melasma, casos de queda de cabelo, que eram resolvidos só com suplementação, sem eu nunca ter tocado no paciente. Ter conhecido Tereza muito cedo na minha vida profissional na saúde estética foi muito importante. Isso me fez já entrar no mercado como um diferencial. Se abre uma janela de oportunidades. No início, antes da gente aplicar, eu falo, meu Deus, eu tô prescrevendo aqui, o paciente vai investir. Será que vai fazer efeito? Como cobrar? Será que as pessoas vão entender que eu cobro uma consulta nesse valor porque eu tenho coisas a agregar? E aí voltar e dizer, menina, que negócio milagroso foi aquele que tu passou pra mim. Saber que você tem essa habilidade te dá segurança. De fato, saber prescrever nutracêutico muda toda a sua rotina de consultório. Como era o meu atendimento antes e o atendimento depois, eu posso dizer que tem uma diferença bem grande aí entre as duas. A gente não constrói beleza sem construir saúde. Eficazes, eficientes, duradouros e que respondam aquilo que aquele paciente vem buscar. Antes de ser uma profissional que trabalha com estética, eu sou profissional da saúde. Eu sempre me baseio nas queixas, nos problemas que ela tem, e eu sempre tento olhar também para o estilo de vida que ela tem. E em cima desses problemas, vai construindo ali o meu raciocínio clínico. A principal mudança foi, eu passei a fidelizar muito mais as pessoas. Elas não saíam de casa só para fazer um procedimento estético, tinha alguém do outro lado preocupado com a saúde delas, sabe? As pessoas começaram a aumentar a confiança no meu trabalho, então elas já chegam esperando que eu olhe e escute. Há 4 anos atrás eu tive meu segundo filho e depois que eu tive ela, eu tive que voltar ao trabalho. E eu tive muitos processos de mudança dentro do negócio que eu trabalhava e um deles foi sair de um cargo operacional para um cargo de gestão. Então eu tive outras preocupações que eu precisava ter, era necessário eu ter para aquela função, que muito era de como eu ia comunicar o que eu queria apresentar para o meu time e para o restante dos times da empresa na minha visual. Então isso foi algo que me preocupou muito. Eu precisaria estar com o cabelo muito bem tratado, um cabelo com a raiz muito bem feito, a raiz não oleosa, um cabelo não quebradiço. Eu precisava ter para passar até uma questão de zelo. Então eu comecei a procurar soluções para isso. Só que as soluções que eu sempre procuro para o meu bem-estar estão muito ligadas com aquilo que é muito verdadeiro e que é genuíno. Então eu busquei e identifiquei dentro da internet profissionais que pudessem me dar exatamente isso que eu queria. Sempre que eu falo do trabalho de Tereza, eu falo do nível de honestidade e eu consegui perceber, sentir em como vai ser feito, no que vai ser feito, por que vai ser feito, por que não vai ser feito, porque precisa, porque é aquele caminho. Sempre foi tudo muito claro. Calma, agora não. Calma, vamos devagar. Calma, vamos por aqui. E para uma pessoa como eu, assim, que sou meio cética, sou meio resistente, aquilo ali me levava para um lugar muito seguro. Então sempre gerou um incômodo o aparecimento das acnes e com a puberdade, a adolescência foi só piorando. E eu nunca encontrava uma saída efetiva ou um tratamento que gerasse um resultado a longo prazo. Eu sou muito curiosa, no geral, questão de saúde, quer que eu faça um exercício para melhorar ali. Então eu ia sempre buscando e sempre que eu via outras pessoas falando, chegava ali e ela tava ali falando a mesma coisa. Ou então aí suplementando uma coisa, aí botando uma coisa a mais, dizendo sempre um pontinho a mais daquilo ali que eu já, eita, é isso mesmo, ó, ela tá falando, tá no caminho certo. Ela fala que, então, como o que eu tinha acesso perto de mim era ela, então eu pensei, não, vou nela, então ela vai resolver meu problema. Ficava tomando Roacutan, tomando remédios fortes e que nunca tinha resultado. Ficava tomando, passando mal e nada resolvia. Mas a partir desse cuidado interno vem a estética. A estética surgiu ali, porque Tereza ela já começou a cuidar de mim de dentro para fora. Primeiro veio de dentro e depois foi o para fora. Um bom profissional, ele sempre encontra maneiras de punir a concorrência. E a minha maneira preferida de punir a minha concorrência é educar e ensinar que a estética começa por dentro. Aquilo que dizem que é melhor por fora é pura enganação. A partir do momento que eu parei de focar em procedimento e dar mais valor a essa questão da consulta, de entender o paciente, já foi logo de início. Eu já vi muitas vezes
O paciente chega pra mim e fala: rapaz, ninguém nunca me perguntou isso numa consulta pra ver melasma? Me perguntar do intestino? Me perguntar se eu uso remédio? Se eu uso corticoide? Nenhum médico nunca me perguntou isso. Então eu já ouvi isso de muitos pacientes. E isso não tinha, teoricamente, nada a ver com a queixa que ele me trouxe. De ter o cuidado de dizer: Eva, você menstrua todos os meses normal? E isso que parece uma perguntinha de você menstrua todos os meses normal, para nós mulheres, faz uma diferença imensa. O cuidado de dentro para fora, ele é imbatível. Ele realmente potencializa os efeitos, ele potencializa os resultados. Eu já tinha essa noção, mas eu pude ver na prática que de fato isso realmente acontece. Porque a técnica sozinha, ela não é suficiente. Quando você introduz os nutracêuticos no processo, como o corpo responde diferente? Responde de fato. Com mais energia, dormindo melhor, a pele tá melhor, a unha, o cabelo. Teve um momento que a chave virou para mim, que foi quando algo que era muito importante para mim não vinha acontecendo antes e começou a acontecer, que era uma questão de intestino. E aí, quando esse intestino voltou a funcionar, essa pele viveu novamente, eu não sentia desconforto, tem algo aqui diferente, porque isso me deixou muito bem. Veio um elogio diferente: você tá diferente? O que você tem? Não, nada. Uma relação com um parceiro que tá mais bacana, de você se olhar no espelho e tá se sentindo melhor, de você tocar na sua pele e tá muito mais confortável. A minha saúde feminina melhorou muito, me deu muito bem-estar e me deu muita qualidade de vida. É o fator anti-inflamatório. Tive uma melhora muito grande, eu era obesa, então tinha vários marcadores inflamatórios alterados, tinha muitas manchinhas na pele, justamente por hiperpigmentar, e com o uso deles eu tive uma desinflamação, uma ajuda muito grande. Então o uso dos nutracêuticos trouxe aí um ganho de vida. Se perceber muito melhor, apesar do tempo, é muito engraçado às vezes, dá um alívio de você entender assim: putz, eu tô chegando lá melhor do que um dia eu já fui. Eu tenho certeza que hoje eu sou conhecida como alguém que defende primeiro a beleza que acontece de dentro para fora. Só trouxe muitos ganhos, porque eu coloquei em holofote em questões que antes ninguém atrevia falar. O primeiro curso de Tereza que eu assisti, ela falando sobre toda a trajetória dela. Eu assisti a aula, eu acho que umas 3 vezes. E só de falar, me dá vontade de chorar, porque é muito emocionante o poder de você conseguir mudar a sua história de vida através da sua profissão. Porque não é só o paciente que às vezes ali é transformado, é embelezado. É a vida da gente mesmo. Eu só tenho 28 anos. Acabou aqui? Quando eu pensei em entrar na estética, eu já tinha mestrado e 6 especializações. E eu olhava pra minha carreira: acabou aqui? Quer dizer que eu vou morrer ganhando só isso? Isso tá errado. Eu não sou uma pessoa sonhadora, eu sou uma pessoa de fazer. O início do meu trabalho na estética é muito marcado por uma vontade muito grande de entrar e de mudar de fato, porque as condições eram muito adversas. Eu me lembro que as primeiras mesclas que eu comprei pra poder trabalhar, eu vendi roupa, eu vendi as minhas roupas, eu fiz um bazar com as minhas roupas. E eu me lembro de eu estar colocando preço e me perguntar assim: aflita, meu Deus, será que as pessoas vão comprar? Mas eu preciso desse dinheiro pra comprar isso aqui. Então eu me lembro de eu vender mesmo e de eu sair assim, de lugar em lugar, com minha caixinha vermelha, com minhas mesclas dentro, e atender as pessoas em maca de esteticista, e atender as pessoas em outro lugar, alugava a sala por hora, atendia na sala almofada. Eu era sozinha, tudo era eu quem fazia. De receber o paciente na porta até me despedir do paciente. E isso eu acumulava com 2 outros vínculos que eu tinha. E isso foi fundamental para eu entender o processo de gestão do meu negócio hoje. Porque hoje todas as funções que acontecem aqui dentro eu já fiz um dia. Eu já tinha sido professora, então eu queria algum dia me tornar uma pessoa capaz, porque eu achava que eu não era, de poder dar aulas na área de estética. Eu sempre fui uma pessoa extremamente cética, então eu entrei na estética e eu entrei com um desafio muito grande de encontrar aquilo que funcionava na estética, porque a maioria das coisas que eu via, eu sabia que não funcionava. Tinha o desafio da aceitação social. Eu não sou médica, né? Então eu tinha muito medo de não ser aceita e reconhecida. Aconteceu também de eu ter medo de ter uma intercorrência, de eu ter medo de fazer errado. Eu tenho muito medo disso, porque ele me lembra de tudo aquilo que eu preciso fazer para não causar o dano. Como é que eu vou desenvolver capacidade técnica se muitas informações ainda eram privilegiadas? Ou você era médico, ou você sempre estaria fazendo mais do mesmo. Só que no meio do caminho, eles não sabiam que existia uma cientista. E se alguém estava criando aquilo lá, eu já sabia que estava tirando de algum lugar. Mas se alguém está dizendo que isso aí existe, que isso aí funciona, que é para fazer desse jeito, alguém teve que publicar isso antes. Cadê a publicação?
publicação e foi aí que eu comecei. Se eu tenho medo de entregar um resultado abaixo da expectativa, se eu tenho medo de não ter conhecimento técnico suficiente, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar. Foi um jogo de cintura muito grande para eu conseguir fazer o meu negócio caminhar com as próprias pernas e ir superando essa insegurança financeira, mas foi muito dolorido. Na época, o Lucas não trabalhava, para poder arcar com todas as despesas lá de casa. Tem uma fase da infância de Pedro que ela é guardada na memória de Lucas. Eu não tenho acesso a essas que eu não vi acontecer. Não vi, porque o que eu tinha escolhido era a carreira. Não foi um momento fácil, mas eu também nunca me lamentei. E se voltasse no tempo, eu escolheria de novo. Eu sabia que eu tinha agarrado aquela oportunidade e eu ia atrás dela. Desistir é uma palavra que não funciona pra mim, não. Parei pra analisar. Desistir, não. Todas as vezes que eu passo por um momento delicado, eu sempre me pergunto, o que é que eu ainda não sei que eu preciso saber? Porque essa angústia, essa preocupação é fruto daquilo que eu não sei. Então, por isso que eu digo que estudar é remédio. É remédio pro desespero, é remédio pra desesperança, é remédio pras preocupações, é remédio pras inseguranças, é remédio pra burrice. Porque quando você estuda, você se mantém atualizado. Quando você tá atualizado, dificilmente você é pego de surpresa. Você vai se tornando responsável por milhares de pessoas. Eu queria ser paciente de Teresa, porque eu sempre percebi ela extremamente estudiosa. Eu me percebo um pouco em Teresa nessa curiosidade, nessa vontade do saber. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia direito o que eu queria, mas eu queria ser paciente de Teresa. E eu vou chegar na frente, não adianta. Isso aí, eu não tenho modéstia nenhuma pra falar. É difícil alguém conseguir me alcançar nisso. É porque eu tenho prazer em fazer isso. Eu descanso buscando novas evidências, novos tratamentos. Eu descanso desenvolvendo novos produtos, buscando solução para o que os meus pacientes trazem aqui. A pessoa está confiando o tempo dela, o dinheiro dela, a mim. O mínimo que eu posso fazer é ir atrás de como resolver esse negócio. E fazer isso me dá de presente aprender a fazer melhor. É meu grande troféu. Isso me dá um sangue no olho, sabe? Eu já até mandei uma mensagem pra Teresa que é assim, é você falando e eu abri na carteira. Porque quando você confia muito num profissional, quando você entende a competência dele e o tempo de estrada que ela tem, eu tenho absoluta certeza que quando ela se propõe a fazer alguma coisa, ou que quando o olhar dela está voltado a um determinado assunto, eu sei que naquele local há importância. Meu grande negócio, meu verdadeiro negócio é ensinar. Eu brinco que um dos meus grandes aprendizados na vida foi aprender a conduzir negócios. Porque eu, como funcionária pública, sempre achei que eu quebraria um negócio em um mês. Eu sempre fui acostumada a dar, nunca fui acostumada a vender. Mas não um negócio por ganhar dinheiro. Na hora que a gente vê, assim, pessoas com uma história parecida com a minha e as pessoas crescendo, as meninas crescendo, tendo outras histórias para contar. É como se aquilo que eu sei e me esforço escorra e ganhe novos, preencha outros lugares. Eu ganhei tanto dessa vida, eu sou uma pessoa de tanta sorte e é a sensação que eu tenho é que eu tenho uma obrigação de dividir o que eu sei. Eu me realizo sendo professora. E a coisa que eu mais tenho vontade, assim, é que elas vejam o trabalho delas como um meio de transformação muito mais do outro do que de si. Porque a gente se transforma ao tempo que faz e o outro se transforma só de te ver fazendo. Pudesse desejar algo para sempre, é nunca perder o brilho de aprender. Procurar todas as maneiras de aprender alguma coisa. Mas aprender é a única coisa que pode libertar a gente de qualquer amarra, de qualquer medo, dificuldade, insegurança, de qualquer defeito.